aqui para mais uma aventura de grandes descobertas nessa investigação que nós vamos fazer hoje. Lembre-se que na semana passada eu lancei um desafio para que você desse uma olhadinha no vídeo que foi exibido no domingo e nos vídeos anteriores para verificar a foto dessas personalidades que eu sempre coloco aqui do lado. E o desafio era que você descobrisse o nome de cada um deles e comentasse. Nós, então, tivemos nesses vídeos até agora, esses personagens aqui. Esse daqui é o Martinho Lutero. Nós falamos a respeito um pouquinho da biografia dele no nosso vídeo passado, né? Que foi o precursor, assim, da reforma, né? Um grande reformador. Esse daqui é o Charles Spurgeon. Spurgeon foi um pastor batista lá na Inglaterra que ficou conhecido como o príncipe dos pregadores, porque sempre foi um homem muito eloquente, muito capacitado, muito usado por Deus nas suas pregações. E esse daqui é conhecido como Santo Agostinho, né? Agostinho de Hipona foi um bispo e é conhecido no meio da cristandade por seus estudos filosóficos e teológicos. Então eram essas três personalidades. Espero que você se anime hoje para investigar também quem é esse que está hoje aqui. E antes da gente passar para o início, né, do nosso estudo de hoje, nós vamos fazer uma oração pedindo a direção do Senhor e a bênção dele nesse dia. Senhor, nós somos gratos ao Senhor pela tua bondade e misericórdia e te suplicamos que o Senhor nos conduza, Senhor, em entendimento e sabedoria para compreendermos a tua palavra. Fala conosco, fala o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. E na nossa aula passada, no nosso estudo, na nossa investigação da semana passada, nós estudamos aqui, o nosso tema era tijolos vivos. Nós aprendemos que nesse edifício espiritual, nessa construção espiritual, nesse edifício espiritual, nós somos os tijolinhos, né? As pedras vivas dessa construção dessa construção espiritual que é a Igreja de Cristo aqui na Terra, ok? Para o nosso estudo de hoje, nós vamos pensar um pouco, se você ainda não teve oportunidade, dê uma olhadinha nos vídeos que estão sendo exibidos das pregações dos domingos à noite, onde o pastor Eliezer está expondo, pregando os sermões dele no livro de Filipenses. Porque hoje, para essa nossa investigação, nós vamos estudar essa carta, né? Essa carta, essa epístola que foi escrita pelo apóstolo Paulo. E estudando alguns trechos, né, dessa carta que nós vamos então investigar, nós vamos descobrir o nosso enigma de hoje, a nossa incógnita, né? Esse mistério que é como uma igreja pode agradar a Deus, né? Nós vamos então, nesses textos de Filipenses, descobrir de que maneira uma igreja pode agradar a Deus. Para a gente entrar então propriamente no estudo, eu quero contextualizar, né, o local, a cidade onde foi estabelecida essa igreja. Filipos era uma colônia romana, localizada no norte da Grécia. Era uma colônia importante, era um importante centro comercial. E ficava, por que tinha essa importância? Porque ficava situada no cruzamento das rotas comerciais
da Ásia e da Europa, perdão, Ásia e Europa. Então, como ficava ali, onde havia esse fluxo de pessoas indo e vindo, praticando o comércio, vendendo, comprando, então essa cidade prosperou bastante. E Paulo, acompanhado de Silas e Timóteo na sua segunda viagem missionária, ele foi então evangelizar, pregar a palavra de Deus nessa cidade de Filipos. E a gente pode verificar como foi, quem eram esses primeiros crentes, essas primeiras pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho, abrindo a nossa Bíblia. Abra a sua Bíblia aí no livro de Atos dos Apóstolos, eu já deixei marcadinho aqui, Atos dos Apóstolos, você vai abrir no capítulo 16 e nós vamos ler dos versículos 11 a 15, que diz assim: Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: Se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai. E nos constrangiu a isso. Então, nós vemos aqui, durante a segunda viagem missionária de Paulo, ele então foi a esse lugar, ele chegava numa cidade, ele já procurava uma sinagoga. E lá em Filipos ele não foi bem aceito, nem bem recebido, como na maioria dos lugares por onde ele andava. Então ele procurou esse outro lugar. Foi lá fora da cidade, próximo ali do rio, onde tinha umas mulheres ali por perto. E aí essas mulheres se aproximaram para ouvir o que Paulo falava. E ali o próprio Deus foi quem falou ao coração, das pessoas que estavam ali. E a Bíblia relata a respeito de Lídia, que ouviu a palavra, o Senhor abriu o coração dela, ela recebeu aquela pregação e foi batizada, e ali na casa dela então começou esse primeiro lugar de reuniões, uma igreja surgiu ali, nasceu ali na casa dessa nossa irmã. Então, muitos anos se passaram. Paulo agora já estava preso em Roma, numa prisão domiciliar, onde ele podia escrever as cartas, recebia visitas. E Paulo estava lá nessa prisão em Roma, e foi nessa época que ele escreveu então para esses irmãos lá da igreja de Filipos. E como a gente vai ver aqui, essa carta, essa epístola, a ênfase dela está exatamente na alegria do crente em Cristo Jesus em qualquer circunstância da sua vida. Tá tudo bem, o crente louva. Tá difícil, tá passando por luta, por dificuldade. O crente também louva, porque a alegria dele está no Senhor. Do Senhor vem a alegria do crente. E não depende da circunstância, não depende da situação que ele está vivendo. Em toda circunstância, em todo tempo, o crente se regozija, se alegra no seu Senhor. E é isso que nós vamos ver então. Mas a nossa pergunta é o quê? Como a igreja pode agradar a Deus? Vamos então para o nosso mistério. Vamos para a nossa primeira pista. Abra aí
em Filipenses, né? Então eu já disse que vai ser aqui nessa carta, nessa epístola, que nós vamos fazer as nossas buscas, né? A nossa investigação vai estar aqui. Abre aí, Filipenses 1, nós vamos ler do 1 até o 6, que diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Então aqui nós já temos a nossa primeira pista a respeito desse mistério. Como a igreja pode agradar a Deus? Nós vemos aqui uma igreja que se esforçava em agradar ao Senhor. E nós vemos aqui, nesse primeiro texto lido, a maneira como eles faziam isso. E está aqui a palavra-chave no versículo 5, diz assim: cooperação no Evangelho. Então, uma igreja sadia, uma igreja obediente, uma igreja que se esforça em agradar ao Senhor, é uma igreja que coopera com a obra de Deus. A igreja de Filipos era uma igreja assim, uma igreja que cooperava com o Evangelho, contribuindo com o ministério de Paulo, enviando ofertas para o sustento do missionário Paulo. E aí eu te pergunto, meu querido Junior, como é então que eu posso cooperar? Né? Nós já acabamos de ver aqui que nós podemos agradar a Deus cooperando. Mas de que maneira nós podemos cooperar? Eu vou lhe dar 2 dicas. Você pode cooperar na obra de Deus, primeiramente, com a sua oração, querido Junior. Você pode orar, você pode falar com Deus a respeito da obra dele, a respeito dos seus missionários. Você pode interceder pelos missionários, pela família dos missionários. E você pode também ofertar, né? Você pode contribuir financeiramente. Você pode usar dos seus recursos financeiros para contribuir com a obra missionária, assim como a igreja de Filipos fazia. Eles mandavam ofertas, eles mandavam dinheiro para o sustento de Paulo, do ministério dele. E nesse dia, eu quero te chamar, eu quero convocar você a lembrar dessas famílias. Eu quero que você se lembre agora da família do nosso querido missionário Aurino Júnior e da Mara Daniela. Eu quero que você olhe com carinho para esses missionários e que você, com esse desejo de cooperar com a obra de Deus, você apresente essa família em oração. Ore por eles, clame ao Senhor pela vida deles, interceda pela vida de cada um deles. Eu quero te pedir também que você lembre também nas tuas orações, na tua intercessão, de apresentar essa outra família querida aqui, nosso querido missionário FJ, nossa querida irmã Cláudia Neilane e toda essa linda família de missionários que estão servindo na obra do Senhor. Lembre-se
dessas pessoas, desses missionários, nas orações de vocês. E também quero, nessa manhã, te pedir que você lembre também de mais uma família. Eu quero que você lembre dessa família aqui, do Daniel, da Pati, que você lembre da família Tivani e você ore por eles. E depois de ter orado, porque orar é uma coisa que todos podem fazer. Depois de orar, eu quero que você vá e dê um passo além, que você também contribua com essas famílias, financeiramente, com as suas ofertas, porque dessa maneira nós estamos sendo uma igreja que agrada a Deus, cooperando com a sua obra. Nós vamos então para a nossa segunda pista, que está em Filipenses ainda, lógico. Nós vamos ler agora no versículo 27. Nós vamos ler do 27 até o 30, que diz assim: Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários. Pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Agora, Paulo está falando sobre uma outra situação. Ele está falando sobre permanecer firme. Então, querido Junil, nós já descobrimos aqui que nós agradamos a Deus como igreja quando nós cooperamos com a obra dele. E nós agradamos a Deus quando nós permanecemos firmes no Evangelho. Você viu aí no texto que ele fala de uma alegria, aquela que é mencionada lá em Atos 5:41. Fala da alegria de ser julgado digno de padecer afronta pelo nome de Jesus. O que isso significa? Significa que é uma alegria quando nós somos perseguidos por causa de Cristo. É uma satisfação quando nós somos perseguidos pelo nome do nosso Senhor. Ele está dizendo aqui que padecer por Cristo é uma graça concedida. E ele ainda diz mais, que nós não podemos nos intimidar com o adversário. Então, meu querido Junil, você que é um crente fiel, um cristão autêntico, sincero, você vai ser muitas vezes motivo de chacota, você muitas vezes vai ser motivo de deboche, de zombaria, mas você não vai se sentir intimidado. Você vai fazer como Paulo nos ensina aqui. Nós vamos nos alegrar, nós vamos nos regozijar por esse motivo, por essa perseguição, ser perseguido, padecer afronta pelo nome de Jesus. Somente um crente de verdade é capaz de fazer isso, de permanecer firme, lutando pela fé evangélica no meio das tribulações, no meio das perseguições, no meio da discórdia, no meio da zombaria, no meio da chacota. Aqui na nossa nação, nós ainda não padecemos a ponto de perder a própria vida, como em muitos lugares por aí. Mas um cristão verdadeiro, ele sofre até o fim a perseguição por causa do seu Senhor. E nós aprendemos isso com essa carta, que uma igreja, ela agrada a Deus
quando ela permanece firme no Evangelho em qualquer situação. E a nossa pista 3, né, já chegando aqui para finalizar o nosso estudo de hoje, nós vamos ler então Filipenses, já no capítulo 4. Abra aí, nós vamos ler só 2 versículos, que diz assim, é o 2 e o 3. Diz assim: rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Então, Paulo ele já falou aqui sobre cooperar, ele agradeceu à igreja por ter enviado ofertas e contribuições para o sustento do ministério dele. Ele falou sobre permanecer firme e, por fim, ele vem falar disso aqui, manter a unidade. E isso aqui tem um valor tão grande, tem uma importância tão grande, não para Paulo, mas para o próprio Deus. É motivo de alegria do Senhor quando ele olha para o seu povo e vê unidade no meio do povo. Tem um salmo que diz assim, que quando o Senhor vê o seu povo unido, ele ordena a sua bênção ali para sempre. Então, Paulo, ele até já tinha mencionado no capítulo 1, no versículo 27, ele tinha falado de um só espírito, como uma só alma, da maneira como os crentes, a maneira como a igreja deve viver, é num só espírito e como uma só alma. Isso representa que está unido, né? Então, Paulo, ele cita o exemplo dessas 2 irmãs lá da igreja, a Sintique e a Evódia, justamente a respeito disso, porque elas eram irmãs que tinham sido muito úteis no Evangelho, tinham sido irmãs muito produtivas, irmãs que cooperavam, que contribuíam, que colaboravam, e agora essas irmãs se desentenderam. Essas irmãs tinham rompido a amizade delas e isso estava prejudicando a obra do Senhor. Então, Paulo roga, ele suplica, ele pede com insistência e humildade que essas irmãs se reconciliem. O Senhor Jesus nos deu um ministério da reconciliação, né? Assim como Cristo nos reconciliou com Deus, nós temos também que ajudar os nossos irmãos que estão em conflito, os irmãos que estão divergindo, os irmãos que estão em atrito, os irmãos que estão em discórdia. Nós temos esse ministério, o ministério da reconciliação. Então, o que nós percebemos? Intriga? Nada de intriga no meio do povo de Deus. Fofoca? Nada de fofoca no meio da igreja. Inveja? Não. Nada de inveja no meio da igreja de Cristo. Orgulho? Também não. Porque todos esses pecados, eles levam à discórdia, eles promovem a divisão. Então, nós temos que nos livrar de todos esses males, nos arrepender de todos esses pecados e viver concordemente com os nossos irmãos. Afinal de contas, nós somos carnais ou espirituais? Porque o carnal, ele vive na contenda, na discórdia, na intriga, mas o espiritual não. O espiritual é em amor, em paciência, em bondade, tendo domínio próprio. Então, carnais ou espirituais? Nós vamos então concluir a nossa lição hoje verificando o nosso Eureka, que diz assim: a igreja agrada a Deus
cooperando com a sua obra, permanecendo firme no Evangelho e mantendo a unidade. Então, são essas três coisas aqui. Cooperação, firmeza e unidade. Que nós possamos buscar no Senhor cada uma dessas coisas, para que nós possamos agradar o nosso Deus. Que nós sejamos essa igreja, né, como a de Filipos, que agrada ao Senhor com o seu serviço, com a sua atitude, com o seu amor e com a sua boa vontade. Vamos orar então e encerrar o nosso estudo de hoje? Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós rendemos graças ao Senhor porque tudo vem de Ti. O desejo de cooperar com a Tua obra, Senhor, é o Senhor que coloca nos nossos corações. A firmeza, Senhor, no meio da perseguição, no meio da chacota, no meio, Senhor, desses momentos de dificuldade, quem coloca essa firmeza em nós é o Senhor mesmo, porque o Senhor é a nossa rocha. E essa unidade vem do Senhor, porque o Senhor nos ensina isso como um Deus que se manifesta por meio de três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, que vivem nessa mais perfeita unidade. Nos ensina tudo isso, Senhor, para que nós sejamos essa igreja que agrada ao Senhor, que agrada a Ti. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.